Oi, gente, a gente está começando hoje mais um episódio do nosso podcast Inspira, Não Pira. E hoje até a minha convidada é de uma história que inspira. Isa, muito obrigada pelo convite. A Isa vai contar a história dela, a experiência dela de ser tentante com maternidade. E eu acho que pode ajudar muitas mulheres que estão lidando com essa ansiedade aí para tentar engravidar. Quero agradecer os meus parceiros, a Brave ID, a empresa de consultoria esportiva que faz protocolo de dieta e treino para quem está querendo mudar de vida. E também a Clínica Pele, que faz procedimentos estéticos, clínica de dermatologia, e é maravilhosa. É lá que eu faço meu botox e todo o cuidado da minha pele também eu faço com eles. E também quero falar que a Isa faz banoff. Aproveitar que ela é a convidada para falar que, gente, o banoff que ela faz é o melhor. Depois vocês provem e me contem, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Isa, obrigada pelo convite, né? Então eu chamei você porque eu acompanhei a tua história, uma parte da tua história, com muito carinho, né? Muito de perto. A Isa foi minha cliente, né? E a tua história, pra mim, sem dúvidas, é uma história que inspira. Eu acho que toda vez que eu converso com alguém que tá lidando com a ansiedade pra engravidar, eu sempre falo da tua história, porque eu acho que é uma história, assim, que, meu Deus, é muito incrível tudo que aconteceu. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, né? Como que foi, quando você casou, quando você decidiu que você queria ser mãe, esse processo de começar a tentar engravidar. Conta um pouquinho pra gente na ordem cronológica. E às vezes eu vou te interrompendo. Isa, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder dividir a minha história. E, bom, eu sempre quis ser mãe. Sempre quis. Sabia que essa era uma das coisas que eu mais desejava na vida. Uhum. E aí, quando eu casei, um pouquinho antes de eu casar, eu já pensei, vou parar de tomar um anticoncepcional e não tem problema se eu casar grávida. Quantos anos você tinha? Eu tinha 26. 26, você já queria até casar grávida. Já queria casar grávida, porque eu já tava morando junto, nosso relacionamento já tava estável, né? E tava tudo bem. Eu falei, já vou começar a tentar. E comecei. E lá se foram 8 anos. Mas aí você começou quando você fala que você começou a tentar, você só parou de se cuidar? Ou você já começou, a ver período fértil, a ver quando que você tinha que ter relação? Comecei a fazer tudo. Comecei a fazer tudo. Porque eu queria engravidar, eu achava assim, eu vou parar, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, né? E eu vou engravidar em um mês. Mês que vem já tô grávida. Isso. Eu achei que ia ser super tranquilo, né? E aí, como foi, assim? Vamos pensar. Primeiro mês, não engravidou. Aí como que começou a você pensar assim, calma, o que eu preciso fazer? Tem alguma coisa errada. Então, o tempo foi passando e eu falava, não é possível. E a gente começa a ver grávida na rua, assim. Começa a ver bebê nascendo. Todo mundo engravida, menos eu, né? Uhum. E aí, eu fui começando a ligar um alerta. Eu falei, não. Em quanto tempo tinha isso, mais ou menos? Que você mais ou menos alerta? 1 ano. Mais ou menos um ano. Então, você ficou 1 ano ali tentando e não engravidava e você começou a se questionar. Comecei a me questionar. E aí, eu fui na minha médica. E ela falou, bom, vamos fazer alguns exames, mas você tá no tempo super normal, Isa. Não é todo mundo que engravida no primeiro mês, nem no primeiro ano. Tá tudo bem com você. E a gente começou a fazer alguns exames. Você não tinha nada de saúde que indicasse? Nada. E aí, a gente foi buscando e nada aparecia. Nada aparecia. Uhum. Aí, a gente começou a buscar no Felipe também, e nada aparecia. Felipe é seu marido? Isso, meu marido. E as coisas não aconteciam. E a gente buscando e não acontecia. E quanto mais o tempo vai passando, parece que mais a gente vai, pensando só naquilo, né? Isso, é desesperador. Porque aí as pessoas chegam e falam assim, mas você não engravida porque você tá muito ansiosa. Mas você não engravida porque você engravida. Para de pensar nisso. Para de pensar nisso. Gente, um parênteses, isso é muito ruim. Porque pra quem tá tentando engravidar, a pessoa, obviamente, se ela tá tentando engravidar, ela quer muito aquilo, né? Uhum. E quanto mais ela quer uma coisa que ela não consegue ter, mais ela pensa sobre aquilo. Sim. Quanto mais ela pensa sobre aquilo, mais ela começa a se questionar o que tá de errado e quando que vai dar certo. Então, surge uma ansiedade ali do processo, né? Isso. Eu acho que isso é um ponto importante. E quando as pessoas, daí com esse discurso, óbvio que ninguém fala na maldade, né? As pessoas têm a boa intenção, mas relaxa, a hora que você relaxar, engravida. Indiretamente, a gente responsabiliza aquela mulher
por aquilo, por algo que não é só responsabilidade dela, né? Então, se a gente responsabiliza ela do tipo, olha, a tua ansiedade que tá atrapalhando o teu processo. E aquilo gera mais angústia pra mulher, né? Eu acho que esse é um ponto. Sim. E aí, quando você começou a ter isso, obviamente, começa a ver todo mundo engravidar. Eu acho que também tem um ponto quando a gente casa, fica aquela coisa assim, mas e aí? Quando que vocês arrumam bebê? Começa. E até pessoas que às vezes não têm intimidade, perguntam, e aí, vocês querem ter filho? Essa é uma pergunta que eu nunca faço pra pessoa. Porque eu nunca sei se aquela pessoa já tá tentando e não tá conseguindo. Se aquela pessoa já tem algum diagnóstico de que ela não pode engravidar. Então, é uma pergunta muito indelicada de fazer. Quando você vê um casal, não fala, e aí, vocês estão tentando? E aí, vocês não querem ter filho? Quando que vem o filho? Porque às vezes aquele casal já tá com uma bagagem, uma batalha ali imensa. Não façam isso, que não gente. tá falando. Né? Então, assim, começa aquilo. E aí, naturalmente, assim, os amigos vão casando também, os amigos vão engravidando. A gente começa a ver grávida em tudo quanto é lugar. E vai cercando, assim, só gente que não tá grávida. Aí um ano se passou, você foi procurar, foi a médica, foi fazendo exames e não tinha diagnóstico nenhum. Não tinha. E aí a gente resolveu começar a tomar um comprimido para aumentar a ovulação. Então vamos fazer isso. Isso depois de um ano. Depois de mais ou menos um ano. Vamos sempre situando o pessoal no tempo para o pessoal ir conseguindo entender em que ponto da ansiedade você estava. Não. Você trabalhava? Trabalhava. Com o que você fazia? Eu sou dentista, então eu trabalhava no consultório e trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, mas isso o tempo inteiro na minha cabeça. Isso que eu quero também pensar, porque às vezes tem a mulher que tá dentro de casa, tem a mulher que tá trabalhando, às vezes tem mulher que procura fazer algo pra, né, distrair, mudar a cabeça. Então ali, quando você já tava tentando engravidar, você trabalhava. Trabalhava. E aí, continua. E aí a gente começou a fazer esse tipo de tratamento, né? Que não era ainda de injeção, não, era só tomando. Só comprimido. E mesmo assim, não acontecia. E esse tratamento, quando você começou a fazer, foi com a sua médica? Ou você foi procurar daí algum outro médico? Eu procurei um médico especialista em fertilização. Ah, tá. E aí, como a gente não tinha nenhum problema, né? Não tinha descoberto nenhum problema, a gente começou nesse primeiro passo. Pra tentar desse jeito, de uma forma mais natural. E mesmo assim, não acontecia. E a gente foi deixando o tempo passar porque a gente realmente não pensava num tratamento mais invasivo. Porque a gente pensava que ia dar certo em algum momento. Na tua cabeça, você nunca imaginava fazer uma fertilização? Nunca imaginava. Eu imaginava que aquele empurrãozinho ia resolver. Né? E a gente ficou desse jeito. E aí, a gente arrumou até cachorro. Porque falaram, não, arruma um cachorrinho, porque vai aflorar em você a maternidade. Cuidar de alguém vai aflorar isso em você. Arrumamos um cachorrinho. Então, a gente tentou muita coisa. E aí, quando que você decidiu que tinha que dar um passo a mais, fazer algum outro tratamento? Então, conversando, né, com a família, tudo. Eu tenho um tio que é médico, ele falou pra mim, Isa, seu marido também é médico, também né? é médico. Mas quando a gente tá dentro do problema… A gente não enxerga. A gente não enxerga com tanta clareza, né? E aí, meu tio falou pra mim, ele falou, Isa, o que você acha de investigar mais a fundo, de procurar realmente um tratamento? Porque já faz muitos anos que vocês estão tentando. Já fazia quanto tempo, mais ou menos, quando teve essa conversa? Já fazia uns 4 anos. E aí, a gente… E nisso, você não tinha engravidado nenhuma vez? Nenhuma vez. E aí, a gente foi fazer exames mais específicos, procurar mais a fundo. E como que eram os sentimentos por trás disso? Porque, eu sempre me sentindo super culpada. Eu não consigo me colocar nesse lugar porque eu nunca estive, né? Mas eu imagino, assim, que deve ter essa culpa de… A gente tem aquela ideia de que a mulher, ela foi feita para gerar, né? Então, se a mulher não gera, se ela não engravida, dá aquela sensação de que ela tem um defeito, né? A culpa vem, ali fica aquela coisa. E todo mundo, quando uma mulher não engravida, a gente sempre vê as pessoas falando assim, será que ela não pode ter filho? A gente nunca pensa no marido, né? Nunca pensa no marido. A gente sempre responsabiliza a mulher, né? Então, assim, esse sentimento existia em você? Assim, quais eram os sentimentos que você tinha ali naquele momento? Eu me sentia muito culpada. Uma frustração, assim… E aí, eu comecei a me questionar. Falei, será que Deus não quer que eu seja mãe? Isso é um ponto, assim. Como que é a questão, a vida com Deus nesse momento? Exatamente. Porque eu falava assim, é um desejo meu. Mas será que não é um desejo dele? Será que eu não nasci pra ser mãe?
Será que eu não vou ser uma boa mãe? E né? como seria isso, né? Se não fosse o desejo dele, como aquele desejo era tão intenso no teu coração desde sempre, que você queria até já casar grávida? Mas aí eu comecei a pedir pra Deus tirar aquele desejo do meu coração, porque aquilo não era pra mim. E eu comecei a falar pras pessoas. Eu falei, não quero mais ser mãe. É uma coisa que eu achava que eu queria, mas eu não quero mais. E eu comecei a falar aquilo pra ver se eu acreditava naquilo. Uhum. Porque eu tava vendo que eu não ia conseguir. Uhum. Sabe? Mas muita gente, assim, em volta de mim não me deixou desistir. Uhum. E continuavam falando no assunto. Não, você tem que procurar, você tem que procurar. E aí a gente foi procurar um tratamento mais invasivo. Ponto. Eu acho que isso é um ponto importante. Muitas mulheres que tentam engravidar, tentam desistir do sonho de ser mãe, se enganam. Elas preferem falar assim, não, então eu não quero mais. Elas tentam se enganar, tentam se abafar e se convencer disso, para não ter que lidar e enfrentar o sentimento de não, é o que eu quero. E é até uma defesa, né? Se for pensar. É uma defesa. Porque pensa, você vai ficar falando que você quer uma coisa, vivendo ali aquele sonho, aquilo vai tomando a tua cabeça, a vida do casal, a rotina. A vida do casal, como que tava nesse ponto? A vida do casal muda muito. Isso muda, né? Porque meio que a mulher fica focada em eu quero aquilo a qualquer custo. E aí, às vezes, o marido já nem quer mais falar tanto sobre aquilo pra não magoar a mulher. Ou também o marido, às vezes, passa a destratar a mulher porque ela não... Acho que tem muito disso também. Tipo, graças a Deus comigo ela não consegue. aconteceu. Como que foi isso? Como que era a tua relação e do teu marido nesse processo? Então, ele evitava falar no assunto. Pra respeitar o seu espaço. Pra me respeitar. E eu sou muito de falar. E aí eu ia conversar com ele evitava falar, eu falava assim, só eu que quero. Ele queria ser mais isento pra não te cobrar tanto. Pra não me cobrar, né? Porque ele já tava vendo a carga que tava acontecendo comigo. Tanto é que teve uma fase dessas nossas tentativas que ele falou assim pra mim, por que você não muda de ramo? Por que você não vai fazer gastronomia? Que é o que você ama fazer. Você ama cozinhar. E você fez? Fiz faculdade de gastronomia. Fiz. Então, assim, eu realmente busquei tudo pra tirar o meu foco, sabe? E fui fazer uma coisa que eu amava mesmo. E adorei fazer, foi super bom pra mim. Mas aquilo continuava. E aí, na faculdade, eu conheci uma amiga que também estava passando por esse problema. Também estava tentando. Também estava tentando. E aí, eu convivi mais de perto com uma tentante também, assim como eu. Isso faz diferença, né? Porque, sabe o que eu acho? Que... não sei, eu não tenho nenhuma base científica para falar isso, mas pela minha percepção como psicóloga. Tentante é silenciada. Ninguém sai falando. Você não senta, não vai ter um jantar de amigas e a que tá tentando, ela nunca se sente confortável para falar, gente, tô tentando engravidar faz 4 anos e não consigo. Sempre fica algo ali, tipo, eu tenho um tabu ali, assim, que eu tô tentando engravidar, tem um fracasso nisso, eu não falo sobre, né? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que também tava tentando e eu vi que foi assim, foi o maior bloqueio para eu conseguir. Eu sabia que ela tava tentando, eu sabia que ela não tava conseguindo, eu sabia que aquilo era uma angústia para ela. Eu queria poder ser uma rede de apoio para ela conversar sobre isso, mas eu não sabia como abordar aquilo com ela, porque a gente nunca sabe, né? Então, assim, é muito silenciada. Tentante, a maioria das vezes, sofre sozinha. A gente se blinda muito, porque... Eu vi também um relato esses dias de uma pessoa falando nas redes sociais, eu não queria abrir isso, mas eu tô sofrendo porque eu tô tentando engravidar. E tem tem um tabu ali, né? De que a gente não fala sobre isso. Tem. Então, ter uma rede de apoio, ter uma pessoa com quem dividir, né? Eu acho que fica até... E as tentantes, procurem grupos de apoio sobre isso. Melhora muito. Pessoas que trabalham com isso, pra você entender que o que você tá vivendo não é só você que tá vivendo. Porque quando tá vivendo ali na situação, dá uma sensação de que, meu Deus, só eu tô vivendo isso, só eu tô sentindo isso, só eu tô obcecada nisso, só eu tô ansiosa. Sim. Então, assim, é super importante isso. E aí você conheceu essa amiga na faculdade que também tava passando por isso. Também tava passando por isso. E a gente sempre conversando, trocando ideias sobre médicos, sobre tratamentos, tudo. E aí, um tempo depois, a gente foi pra nossa primeira tentativa de fertilização. Sem contar pra ninguém. A gente não contou pra ninguém da família. Como foi essa decisão entre vocês? Tipo, vamos fazer isso? Foi uma decisão que a gente sentou certinho durante um tempo, conversou. Porque é uma decisão muito difícil. Porque envolve... Eu quero que você explique pra quem tá. A gente tem que considerar que nem todo mundo que tá assistindo a gente entende o que é. O que é fertilização?
Então, é um tratamento que você faz com... Retira os óvulos Então da mulher. Tem um todo processo, um tratamento hormonal. Tem todo um tratamento hormonal. Pra preparar a mulher. Isso. Pra tirar os óvulos Isso. dela. Tira o espermatozoide do marido. Isso. Fora de... Em laboratório, in vitro, faz a fertilização. Isso, coloca o espermatozoide no óvulo. Espera alguns dias. E aí... Implanta no útero. Implanta na mulher. Isso. Tá. Tem muita gente então, que não, a gente não tem conversou clareza. muito sobre isso porque é um desgaste físico, né? A parte hormonal. Pra mulher é um desgaste físico muito grande. É um desgaste emocional, que você já vem arrastada. Porque pra você chegar nesse ponto… Você já tentou muitas coisas. Tentou muitas coisas. Você já tá muito machucada, né? Já tá muito ferida. A família já tá muito desgastada com esse assunto. E tem também o desgaste financeiro. Que é um procedimento caro. É um procedimento mais caro do que você tomar comprimido, né? Do que você… fazer outras coisas. Então, e você não tinha óvulos congelados nisso? Não, era óvulo nunca seu tinha feito. mesmo? Você nunca tinha feito congelamento de óvulos? Não. Tá. E aí, a gente foi pra nossa primeira fertilização. E os sentimentos por trás disso? Nossa, eu não dormia, não conseguia comer direito. Quantos dias entre o procedimento e pro dia que saber se deu certo ou não? Olha, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é uns 15 dias. De implantar. 15 dias de tortura, né? De tortura. Assim, ó, só um parênteses. Eu nunca tive essa experiência de tentante. Mas quando eu engravidei do Lucas, no primeiro exame não tinha batimento e não tinha embrião. Então a médica não sabia se eu tinha perdido ou se eu estava grávida de um tempo errado. Então ela falou, a gente vai ter que refazer daqui a 17 dias o exame. Então, nesses 17 dias, você vê se você tem sangramento, se você tem cólica, né? Pra ver se você vai pro hospital, porque pode ser seu corpo expelindo. Pra ver se você perdeu ou não. Gente, 17 dias de tortura. De você deitar para dormir à noite e acordar com a mão tremenda. Assim, a cada hora que eu ia fazer xixi, eu enfiava o papel, tipo, lá pra ver se tinha sangue. Porque você não tem como saber, por 17 dias, se você vai ser mãe ou não. Se tem um bebê dentro de você ou não. Se você perdeu ou não. Então, assim, nesses 17 dias, eu pude provar de uma ansiedade que eu desconhecia. Eu não sabia que existia uma ansiedade tão grande ali, né? Daquilo. Porque é uma coisa que você quer muito, você não sabe se você tem. E aquilo é horrível. É desesperador. Porque é uma tortura mesmo, né? Porque você não consegue pensar em outra coisa. E é uma impotência. Porque não tem nada que você possa fazer pra dar certo. Pra dar certo ou não. Então, aí você foi pra primeira fertilização. Isso. E como foi? E antes desses 15 dias, mais ou menos, né? Tem toda a coleta dos óvulos. Então, você já fica ansiosa pensando, será que eu produzi? Será que vai ter óvulo pra coletar? Então, realmente é bem desafiador. É bem desafiador. Você fez aqui em Londrina? A gente fez em São Paulo, Maringá, Ribeirão Preto, que foi onde deu certo. Tá, mas então não pula, não dá spoiler. Eu sou ansiosa. Mas então tá. Aí você fez a primeira aqui… Não, em Maringá. Em Maringá. Isso. E aí, e quando você soube que não deu certo, como foi? Nossa, foi muito frustrante. Eu só chorava. Você achava que você conseguiria fazer de novo? Eu achava ou na tua que não. cabeça você ia falar que não? Eu achava que eu não ia conseguir fazer de novo. E aí foi que a gente… Então já tinha aí o quê? 4 ou 5 anos? Já tinha uns 3, 4 anos. Tava tentando. Que foi quando a gente entrou na fila de adoção. Ah, então calma. Também. Calma, gente. Vamos organizar cronologicamente. Porque eu sabia essa que eu queria história. ser mãe, mas Entendi. eu não me importava. Aí você tentou esses 4 anos, não teve nenhuma tentativa de sucesso. Mas antes da primeira fertilização, a gente já entrou na fila de adoção. Ah, antes da primeira? Antes da primeira. Isso fazia 4 anos. Fazia 3 anos. 3, 4 anos. Isso. Você entrou na fila de adoção. Entramos na fila de adoção. E como foi esse processo? Tipo assim, pra você, vou entrar na fila de adoção porque não tô conseguindo engravidar. Quero ser mãe de qualquer jeito, quero entrar na fila de adoção. Foi isso. E aí é um outro processo. Porque você tem que preencher tanto papel, dizendo o que você aceita, o que você quer, o que você não aceita. E aí você Vamos falar claramente. Catálogo. O que você aceita, tipo, da criança mesmo. Você escolhe tudo da criança ali. Isso. E aí você… É muito estranho a sensação. Porque…
Você fala, como assim? Eu tenho que responder tudo isso para ter um filho? É muito... É meio materialista, tipo assim, é muito... não parece que a gente tá falando de uma pessoa, de uma família, de uma criança. É muito estranho. Então, a gente demorou alguns dias para conseguir preencher. A gente sentava juntos, preenchia uma parte, lia outra parte, falava, não, depois a gente preenche isso aqui. Vamos pensar. E assim a gente foi seguindo. Então, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo tratamento, a gente também estava na fila da adoção. Então, vocês estavam em dois processos de ansiedade. De ansiedade. E você, em algum momento, você cogitou se você queria adotar ou não? Ou você sempre tinha no seu coração? Sempre que quis. se você não conseguisse, você ia... E mesmo que eu conseguisse. Entendi. Ah, tá. Você sempre quis adotar. Sempre quis. Entendi. Então, você já estava ali no processo. Tá, e aí, primeira fertilização não deu certo. Não deu certo. E sofreu. Sofremos um monte. Eu tenho a impressão de que o Felipe sofria mais do que eu. Por que Por você acha me isso? ver sofrendo também. Aham. Eu acho que eu tava tão cega no meu sofrimento que eu não prestava muita atenção no sofrimento dele. Então eu acho que ele ainda sofria por me ver sofrendo, Aham, sabe? por Porque tentar ele tentava mudar. me consolar, ele tentava. Então, nossa, é um processo muito difícil. Aí, quanto tempo depois você quis ir para a segunda tentativa? Eu acho que a segunda tentativa a gente não demorou tanto tempo, porque a gente fez com o mesmo médico. Entendi. Então a gente. Dentro de um ano a gente fez a outra E aí tentativa. é tudo de novo, tipo, tratamento hormonal, Tudo de novo. o mesmo custo financeiro. Tudo de novo. Porque a coleta da primeira vez que a gente coletou os óvulos, não deu pra fazer 2 vezes. Então a gente tinha que coletar tudo de novo. Entendi. Ah, porque às vezes poderia Às ter vezes tem coletado bastante óvulo óvulos. suficiente para a próxima. Entendi. Isso. E aí foi tudo de novo. Tudo de novo. E aí? E aí não deu certo de novo. E como foi? Aí já pensasse. O sonho foi ficando mais distante para você? Foi ficando mais distante. Aham. E eu não recebia nunca o telefonema falando da adoção. Então eu pensava, realmente, ser mãe não é pra mim. Tá. E pensava em desistir muitas vezes. E aí, quanto tempo depois você decidiu falar, não, vou tentar de novo? Então, aí a gente conversando com uma amiga, ela estava fazendo esse procedimento e ela falou da médica dela, que era de São Paulo. Aí a gente falou, vamos tentar? E aí a gente foi conversar, a médica vinha pra Londrina atender aqui. Um medo de ansiedade também, né? Um medo, tipo assim, putz, eu vou tentar de novo. Tem a chance Sim. de me frustrar de novo. Tem aquela coisa de você não querer tentar só pra não ter que se frustrar, né? É. Mas não tinha jeito, tinha que... Tem coisas que a gente tem que fazer, né? E aí Processo. a gente... A gente tem que passar. A gente tem que passar. E aí a gente tentou de novo. A gente foi pra São Paulo, a médica atendia aqui, mas a gente tinha que fazer os exames em São Paulo. E eu me lembro que eu tava fazendo o exame, até minha irmã tava comigo. E eu passei muito mal durante o exame. Minha pressão caiu, foi super difícil, me colocaram numa outra sala. E aí, ali eu tive certeza, eu falei, não é pra mim. Porque se eu não aguento fazer um exame, como é que eu vou aguentar passar por tudo aquilo de novo? Como é que eu vou passar por uma gestação? Não é pra mim, eu vou desistir. E eu aí, lembro que eu voltei pra fez? casa e falei pro Felipe, eu vou desistir, eu não quero mais. E no primeiro momento ele ficou quieto, acho que ele deixou eu, né, assimilar digerir aquilo. tudo. E depois ele foi conversando comigo, não me deixando desistir. Porque ele sabia que o meu desejo de ser mãe era muito grande. Era muito grande. E aí nisso a gente você ainda estava continuou. trabalhando? Nisso eu já não estava mais. Já não estava mais. Já não estava mais. E você acha que trabalhando e não trabalhando teve uma diferença ali na tua ansiedade para isso? Você acha que isso mudou o teu quadro, tipo na questão emocional mesmo, assim? Você acha que se o estar trabalhando, se manter ocupada ou fazendo a faculdade, por exemplo, você acha que isso te ajudava a focar em outras coisas ou... Depende. Porque tem dias que você realmente não consegue focar em outras coisas. Então era muito mais difícil conseguir focar no meu trabalho e quando eu estava na faculdade, focar nos meus estudos. Então era muito desafiador mesmo. O que você acha que era gatilho pra isso? Tipo assim, esses dias que você não conseguia, o que você acha que... Você assiste um filme
que deu tudo certo, que, nossa, engravidou uma novela. Uma amiga engravida. Isso, você tá na rua, de repente. E, gente, não é inveja, não é não querer que a pessoa engravide. Eu já atendi várias tentantes. E esse é um sentimento muito difícil, né? Porque, assim, às vezes uma pessoa tá grávida, se sente mal de contar pra que tá tentando, que tá grávida. Tipo, ai, não. Não é um sentimento ruim por trás disso, mas é uma frustração. É uma frustração. É materializado ali, você vê uma pessoa tendo uma coisa que você queria ter. Não é que você não quer que a pessoa tenha. Eu acho importante a gente falar isso. Inveja não é a gente querer o da pessoa, não é isso. Ou querer que a pessoa não tenha. Não é uma inveja. Não é, a inveja é um sentimento ruim, não é inveja isso, não. né? É um sentimento de. É um lembrete de tipo, você não tem aquilo ali. E aquilo dói. A gente não pode desconsiderar, né? Que é uma ferida pra pessoa. Então, isso também é um sentimento que surge, né? Eu lembro que eu às vezes uma pergunta rua, de alguém. Uma pergunta. Nossa, mas vocês casaram faz tanto tempo, vocês não querem ter filhos? E a isso já desabava teu dia. Já desabava. E eu me lembro, uma vez, eu andando no trânsito, e uma mulher pedindo dinheiro na rua, visivelmente drogada, assim, grávida. Nossa, e aquilo foi pra você? Aquilo pra mim foi, assim, desesperador. Porque eu falei, não é possível. Ela não queria engravidar, né? Ela não deve nem se lembrar do momento que ela engravidou. E ela tá grávida, ela tá levando uma gestação adiante, sabe? E eu falava assim, meu Deus, e eu que uma quero… condição de risco. Exatamente, eu falava, por que não? Então, assim, às vezes, quando a gente fala assim, tem dias e dias, né? Acho que é importante também as tentantes pensarem isso. Às vezes tem um dia que tá mais difícil pra você. Se permita sofrer. Se permita, né? Sentir. Eu lembro que mais pra frente, vou dar um pulo ali pra frente. Quando a Isa falou pra mim, ela falou, eu tô muito ansiosa. Eu tô tentando, eu tô muito ansiosa, eu não consigo controlar. Eu não posso ficar ansiosa. E eu falei, mas por que você não pode ficar ansiosa? Aí ela olhou assim pra mim. Ninguém nunca me falou isso antes. Eu falei, por que você não pode ficar ansiosa? Você tem que ficar ansiosa, você tá ansiosa. Você tá passando por um processo que não tem como não estar ansiosa. Se permita sentir a ansiedade, foi libertador. Né? Tô ansiosa mesmo. E tô ansiosa e eu vou ver como eu vou lidar com essa ansiedade. Eu acho que é importante isso. A gente tenta tanto reprimir a ansiedade e a gente fica mais ansiosa tentando não estar ansiosa. Porque todo mundo chega pra gente e fala assim, você não pode ficar ansiosa, isso vai te fazer mal. E aí isso deixa mais ansiosa. Porque, eu tô ansiosa, eu não consigo não estar ansiosa e eu não posso estar ansiosa, então é mais difícil ainda. Aí você tem que ficar fingindo que você não tá ansiosa, então é um problema a mais. Abraçar a ansiedade do eu estou ansiosa e eu preciso saber como eu vou conduzir a minha vida com essa ansiedade que existe aqui agora nesse processo. Eu acho que esse é um ponto. Mas e aí, então você tava lá, várias coisas aconteciam no dia a dia que eram gatilhos pra, às vezes, né, cutucar aquela ferida ali. E como foi? Você tinha pensado em desistir de fazer a próxima fertilização, mas aí o que foi que te fez virar a chave e falou, vou tentar de novo? Então, o Felipe não me deixou desistir. Ele tinha certeza que quando eu falava que eu não queria mais, eu tava falando pra se enganar. Pra me enganar e pra tentar enganar os outros, né? Eu queria tirar aquilo da cabeça. E aí ele não me deixou desistir. Ele falou, não, faz o seguinte, vamos procurar outro médico. Vamos começar do zero. A gente não vai levar nenhum exame dos que a gente já fez. Vai fazer tudo de novo. A gente vai fazer tudo de novo. Vamos começar do zero. Aquilo foi um respiro pra você? Foi tipo, eu quero. Eu falei, tá bom. Vou pensar num médico. E comecei a procurar um médico. E aí encontrei o médico que eu imaginei que daria certo, né? Que eu confiei, marquei uma consulta e fui. Não levei nada de exame. Ele perguntou se a gente já tinha feito alguma coisa, a gente contou. Ele falou, eu queria dar uma olhada nos exames de você. A gente falou, não. A gente vai começar do zero. Tudo de novo. E aí a gente começou. Resiliência master tudo ali nos dois. Novo. Gostei. Nossa, eu me lembro muito, assim, da cara dele. Falando, mas… E o Felipe sendo médico também, né? Ele falou assim, mas você não trouxe os exames? Ele falou, não. A gente vai começar trabalhinho de formiguinha de novo. E aí a gente começou de novo. E como foi? E aí, deu certo. Não, você pulou. Se foram 4 tentativas, não foram?
Ah, mas é porque eu já falei de duas a de São Paulo. De Maringá e uma de São Paulo. Então, mas aí essas você chegou porque você falou assim, que em São Paulo você chegou e você falou, não vou fazer, vou desistir, não quero mais. Mas você fez. A gente fez. E aí não deu certo. Não deu certo. E aí você foi pra Maringá também. As duas primeiras foram em Maringá. Ah, tá. Depois foi em São Paulo. A terceira, então, foi em São Paulo. Então, aí, você já pulou duas. Então, assim, gente, ó. Ela tentou a primeira, frustrou. Segunda, aí na terceira ela viu que ela não queria mais, mas ela fez, ainda assim fez e não deu certo também. Não deu então certo. Já tinha tentado 3 fertilizações. 3 fertilizações. Pensa o custo emocional, financeiro e físico, né? O desgaste ali demais. É. E aí, então, essa vez que você decidiu fazer tudo de novo, começar do zero, foi a quarta tentativa. Foi a quarta tentativa. Tá, mas aí vamos fazer um paralelo para as pessoas entenderem. Como que estava o processo de adoção? Nenhum telefonema. Nenhum telefonema. Nada. E como que é? E eu lembro que a gente foi no fórum pra ter certeza que o nosso processo estava lá. Porque não tinha nenhuma notícia. Porque não tinha nenhuma notícia. Eles não, tá aqui, a fila demora, é assim mesmo. Tudo. Mas e aí, como que é? Mas calma. E você tinha a questão que vocês estavam ajudando no abrigo? Isso. Tá. E nesse intervalo de tempo, nessa janela, como que foi isso? Então, a gente ajudava um abrigo. Porque lembra que uma vez eu comentei com você? A minha vontade era de morar numa fazenda e ter um monte de filho. Então, a gente ajudava um abrigo. E, de repente, apareceu uma menininha nesse abrigo. E essa menininha? E aí, a gente falou... É a nossa filha. E nisso, você ainda não tinha feito a quarta tentativa, né? A gente estava nesse processo. Nesse processo de ir tentar de novo. A gente estava no processo da quarta tentativa. E aí, a gente entrou com um pedido de guarda. Você conta que você montou, você tinha tudo. Comprei tudo. Porque eu falei, minha filha chegou. Você tinha essa sensação? Certeza. Eu tinha essa sensação, eu tinha certeza. E eu lembro que eu visitava e eu chamava ela de filha. Então, nesse ponto, você já tinha 3... Presta atenção, gente. Ela tinha 3 fertilizações que não tinham dado certo. Isso. Ela ajudava em um abrigo e ela conheceu uma criança que ela falou, essa criança vai ser minha filha. Vai ser minha filha. E aí, ela se organizou, ela comprou tudo. Ela montou enxoval, pôs tudo na casa. E não deu certo. Não deu certo. O Que juiz falou, não é assim. Tem toda uma fila, né? Tem que esperar. E aí, a gente... Foi outra perda. Outra perda. E peraí, e aí, você teve alguma perda gestacional? Tive uma perda gestacional em 2016. Em 2016, que entre uma coisa e outra, eu engravidei. Aí, você espontaneamente. Tá pulando as partes, Isa. Ai, gente, é tanta coisa. Então, nesse processo, enquanto você tava tentando ali, teve uma gravidez sem tratamento. Sem tratamento. E como foi pra vocês? Você já tinha feito fertilização? Já tinha feito fertilização. 2 vezes ou 3? 2 vezes. 2 vezes. 2 aí vezes. engravidou, e aí como foi? Não, aquilo pra mim, né? Eu lembro, gente, eu contando a notícia, dando a notícia pras pessoas, pra família, tudo. A gente fez ultrassom, a gente ouviu o coração. Eu tava no céu, né? Porque eu falei... Era tudo que você tava esperando. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. E aí, um belo dia, a gente fez um jantar em casa. De madrugada, eu levantei pra ir no banheiro. Sangramento. Quantas semanas você tava, você lembra? Eu tava de 10 semanas. E aí, no dia seguinte, liguei pra minha médica, corri pra fazer ultrassom. E aí ele falou, tem um descolamento bem importante. Repouso absoluto. Segunda-feira a gente repete. Isso era um sábado. Nossa, ansiedade. Nossa! Foi desesperador. E foi no mesmo final de semana que caiu aquele avião da Chapecoense. Lembro. E eu chorava, e eu via na televisão aquelas mães chorando por perderem seus filhos. E eu falava, meu Deus, não é possível. Voltei na segunda-feira, já não tinha mais bebê. Ai, meu Deus. Já não tinha mais. E aí, frustração, luto, tristeza. Sentimento de perda, de culpa. Porque eu falava, será que foi alguma coisa que eu fiz? Eu não devia ter ido passear com meus cachorros, porque tem aquela subidinha ali perto. Deve ter sido um esforço. Achando alguma coisa que você fez. A gente sempre procura a culpa na gente. A gente sempre acha que a culpa é da gente, quando a gente tá nesse processo.
E aí, né, então, você casou em 2010. 2010. Aí já tinha 6 anos, né, que você tava Já tinha tentando. 6 anos. Então, a gente, 6 anos, já tinha feito 3 fertilizações. Aí que ela engravidou espontâneo e perdeu. Então, um baque ali. É. E aí, em que ano que foi que você... que a Malu nasceu? 2018. 2018. Então, eles já eram 8 anos. Já eram 8 anos. Aí foi quando eu entrei, eu tava junto na história que eu acompanhei acontecer. E aí você tava naquela ansiedade, já tinha perdido, já tinha 3 tentativas que não tinham funcionado. Na tua cabeça, você ia tentar mais quantas vezes? Assim, pra você, quando você decidiu ir pra 4ª fertilização, pra você era assim, é tudo ou nada ou não? Não, como eu tava começando do zero, eu tava dando uma chance nova mesmo, sabe? De vamos fazer, se não der certo, vamos ver por que não deu, vamos ver o que aconteceu. Mas eu tava tentando E o processo viver... lá da adoção, o juiz não tinha deixado você levar a menina. Mas eu esperando a fila correr. Esperando, mas assim, não é um processo que você fica acompanhando. Você não sabe quão perto tá de você chegar a nada, né? Você não tem notícia. Sabe, você não tem notícia. Mas eu tava lembro até que meio, eu ia... tanto tava pra você, eu acho que na minha percepção, tanto tava pra você como algo incerto, que você tava fazendo, né, terapia comigo. Sim. E você nem tinha me contado isso. Sim. Ela tava, tipo, há meses comigo. E daí um dia ela me contou que ela teve, que ela tava no... Calma, como você está no processo de adoção? Eu tô, Isa, tenho o quarto prontinho lá, eu comprei todas as coisas, mas o juiz negou, lembra? Tô esperando minha filha chegar. E aí, tá. E aí a gente não tem acesso, né? Você não tem acesso. Então você não tem mas você tá esperando, você não sabe o que vai ser, né? Você não sabe. Mas eu ficava indo lá, visitava, via que ela ainda tava lá, falava assim, não. Quanto tempo ela tinha? Ela nasceu quando? Ela nasceu dia 8 de janeiro. De que ano? De 2018. Ah, tá. Eu conheci ela com 30 dias. E ali que você achou que ela seria sua e o juiz falou, não. E aí ela continuava lá na briga. Claro, né? Mas é que a gente vê, a gente fala, eu vou cuidar bem, dá pra mim, né? E não é assim. E aí você continuava indo na briga e ela continuava lá? Continuava ela lá. Ela não tinha sido adotada por outra pessoa? Não tinha sido adotada. E ela tinha alguns diagnósticos, assim. Possível fibrose cística, síndrome de Down... uma história de gestação muito difícil. E eu me lembrava de toda a documentação que eu tinha preenchido, que muitas pessoas não iam querer ficar com ela, porque não deveriam ter preenchido aquele quesito daquele jeito, sabe? Então eu falava assim, eu tenho uma chance. Entendi, porque ela tinha várias questões que pessoas não escolher ela por aquilo. Não escolherem, exatamente. Entendi. E aí, eu lembro que eu falava pra minha advogada, olha, vamos continuar tentando, vamos continuar tentando, vamos continuar tentando. E a resiliência master tentando ainda também na fertilização. Ainda na fertilização. Né? E aí, como foi? E aí, logo depois dessa semana que a gente não conseguiu, era a hora de eu ir pra Ribeirão Preto. Porque aí, esse médico aqui de Londrina, todo o tratamento era feito em Ribeirão Preto. E aí, era hora de ir pra Ribeirão Preto fazer a coleta dos óvulos. Aí a gente foi, fez. E eu com a minha cabeça na fertilização e na adoção. Porque eu só pensava naquela menina. Uhum. Eu lembro, tem um dia que você falou assim, ela tava muito ansiosa, né? E eu lembro que ela, Isa, eu tô muito ansiosa, não sei mais o que eu faço. Eu falava, mas calma, né? Eu tinha que dormir até o dia de sair esse resultado desse exame. Porque você já tinha feito, né? E tava esperando ver se deu certo. Isso, nessa nossa conversa eu já tinha feito. Ela falou assim pra mim, o único jeito de eu não ficar ansiosa seria se eu dormisse. De hoje até o dia de fazer o exame, porque eu não consigo. Eu falei, mas calma. Era uma semana, eu lembro. Eu falei, mas calma, você não sabe. Você não sabe de como as coisas vão se desenrolar. Você não sabe o que vai acontecer. Talvez não seja dormindo só o jeito de ficar ansiosa. Você não tem como saber. Não tá, né, no teu controle isso. E aí você saiu, né? Eu saí, fui embora. Foi embora. E tava passeando com os cachorros. Tentando se distrair. Tentando esfriar a cabeça. Tentando vencer esses dias. E aí... recebo um telefonema. Perguntando se a gente poderia, dali uma semana, ir conversar com o assistente social e com a psicóloga. Pra buscar? Pois é. A sua filha. Era pra gente conversar, né?
Faltava uma semana pra eu fazer o teste, pra ver se eu tava grávida ou não. Aham. E aí eu fiz o teste antes, deu positivo. Então, eu fiquei sabendo na quinta-feira que eu tava grávida e essa conversa era na segunda-feira. E aí você foi pra conversa na E segunda-feira. eu fui pra conversa na segunda-feira, Com o coração já a mil. a mil, e falando pro Felipe: não conta que eu tô grávida. Não conta que eu tô grávida. Porque eu falava, não sei, né? Vai que eles falam, não, tá grávida. Não sei, passava tanta coisa na minha cabeça. Eu tava vivendo um turbilhão. Porque assim, de repente você tava ali com quase tudo que você queria, mas e o medo de perder de novo, De né? perder de novo, exatamente. E aí a gente foi pra essa conversa. Chegando lá, a gente ficou 2 horas sendo entrevistados, né? E eu lembro que o que mais me tocou foi elas falando assim, mas vocês têm certeza que vocês querem, né? Ela tem essa possível diagnóstico de síndrome de Down, de fibrose cística. Tem tantos problemas por trás, né? E aí eu lembro que eu falei, eu quero. E aí elas falaram, geralmente casais que não podem engravidar acabam pegando uma criança com algum tipo de problema, né? E eu falei, não. Eu quero ela porque ela é minha filha desde o dia que eu vi. Eu tô grávida. Ai, que gosto. Eu lembro que o Felipe olhou assim pra mim, tipo, você falou que você não ia contar, Porque né? Mas eu tive que contar. Que você tava querendo ela só porque você não tinha opção, Exatamente. Né? E aí, a gente foi conversar com o juiz. E chegou o momento. E aí você levou ela. A gente levou ela, o juiz conversou Quanto tempo ela tinha? Ela tinha 3 meses e meio. Tinha 3 meses e meio. E você daí grávida. Eu grávida. Com a minha Maluzinha no colo. Malu é a que ela adotou, né? É. E aí, essa gravidez fluiu. Fluiu. Gabi nasceu? Gabi nasceu dia 28 de novembro. Mas aí nasceu prematura. Outro podcast, gente. Mãe de UTI. Mãe de UTI, esse você também vai vir. Ficou 30 dias na UTI, mais 5 dias no hospital. E eu ali, entre uma bebê em casa e uma bebê no hospital. Né? Mas com o meu sonho realizado. Exatamente. Então eu tinha uma força que nada podia me parar. Nada podia me parar. O que você acha que te manteve tão resiliente em tanto tempo, assim? Porque 8 anos, né? Em toda essa jornada, com tantas tentativas, né? Não deu certo, vai. Hoje, olhando assim, o que você acha desse processo? Deus. Eu só posso acreditar que eu consegui chegar até onde eu cheguei por Deus. Eu nunca me esqueço que eu fui uma vez na igreja e a pastora Enoide orou por mim. É especial. Ela orou por mim. E ela nem me conhece, assim, ela nem sabe. E ela perguntou, quem quer oração? Vem aqui na frente. Eu fui, ela orou por mim. Ela pôs a mão na minha barriga e falou, o seu sonho vai se realizar por 2 vias. E eu não entendi. Você teve essa palavra? Eu tive. E eu não entendi no Sabe dia. que a pastora Noide que um dia falou pra mim, né? Deus tá mandando te dizer que você vai ser escritora. E seus livros vão ajudar mulheres no mundo inteiro. E aí eu pensei no dia, falei, gente, o que eu quero ser? Eu não quero ser escritora. Do que eu vou escrever? Passaram-se alguns anos, tava ali. Tava ali, Isadora, escritora. E aí, então, hoje você é mãe. Agora fala, hoje eu sou... Hoje eu sou mãe. De 2 meninas lindas. De 2 meninas lindas. Que com a diferença de idade mínima. De 10 meses de 10 e 20 meses. dias. Super próximas, super amigas. Se dão muito bem, graças a Deus. Valeu a pena ter passado pelo teu processo? Valeu a pena. Passaria tudo de novo. Passaria tudo de novo. O processo, assim, a gente... Quem tá no... né, pra gente encerrar aqui, eu acho que quem tá passando, né, por um processo, seja lá qual for, processos doem, né? Dói muito. Não tem um processo que não dói. Os processos doem. Só que eles são necessários. Eles formam a gente, eles preparam a gente para o que a gente vive hoje, né? Hoje, assim, eu duvido que se você tivesse engravidado lá para casar, você ia ter a história que você tem hoje. Você ia ter passado, né, por tudo, a força que você tem hoje, as filhas que você tem hoje.
Eu creio que existe um propósito por tudo que você passou. Existe um propósito de Deus na tua história, né? Existe. Um propósito com a vida da Malu, com a vida da Gabi, para vocês serem essa família. Sim. E esse processo foi o que levou a isso. Então, assim, é o que você falou, eu não mudaria nada. Não mudaria. Pra mudar essa tua vida hoje. E um detalhe que eu acho super importante, quando a primeira vez a gente não conseguiu trazer a Malu, eu acho que se eu tivesse conseguido, talvez eu teria adiado o processo. Talvez nem teria feito a fertilização. Então, eu vejo assim, quando eu olho para tua família e para tua história, eu vejo o cuidado e o propósito de Deus com a vida das duas. Sim. Porque se não fosse a Malu, não teria a Gabi. Se não fosse a Gabi, talvez não teria a Malu. Exatamente. Pensa isso, né? Então, assim, a tua história foi moldada para isso. A tua família é um plano de Deus. É um propósito de Deus na sua vida, que tinha no seu coração desde o começo. Sim. E ainda bem que você teve pessoas ali para não deixar o teu sonho morrer. Não me deixar desistir. Porque o plano de Deus era esse pra tua vida, né? Então, a tua história é linda, Isa. Obrigada. Eu amo ter acompanhado a tua história. Eu amo você. Eu admiro você como mãe, a tua força, a tua resiliência. Muito obrigada por ter participado. Você, Isa. E eu espero, se você pudesse dar um conselho pra uma tentante que tá nessa angústia, qual conselho você daria? Se permita viver tudo que você tem que viver. Toda a ansiedade, todo o medo, todas as alegrias também. Porque no meio do caminho, mesmo sendo difícil, a gente tem as alegrias também, né? A vida continua, a vida tá acontecendo. Então, permita, sabe? Se permita viver todos os sentimentos. No dia que você não estiver bem, chora mesmo. E não desista. E não desista, porque A gente não sabe qual é. Às vezes você tá. Isso aqui de conseguir. exatamente, você tá a um passo. É mesmo. Né? E não se cobre tanto, né? Se permita A gente se cobra sentir demais, tudo a que gente você se tem culpa, que se sentir. acusa. Eu acho que isso... Leva mais leve, porque se você não desistir, vai dar certo. É isso mesmo. Obrigada, Isa. Obrigada a Gente, você, espero ter Isa. ajudado alguém aqui com essa experiência, essa história linda, uma história que inspira. E quem tiver algum relato, alguma dúvida, quiser perguntar coisas, ficou curiosa, né, saber mais a história da Isa, também sigam ela para vocês conhecerem e provem também da Banoff dela, que vale a pena, tá bom? Muito obrigada, gente.